Serginho do Posto, Andressa Bianchese, delegada Tatiana Guzella, Éder Borges, Fernando Klinger, Guilherme Kilter, Jácio Goulart, Leônidas Dias, Pierre Petruzzello, Rafaela Lupion, Rodrigo Marcial, Sargento Tânia Guerreiro, Sidney Tualdo, Tiago Zeglin, Tico Kuzma e Toninho da Farmácia. 411-016-2025. Solicita apreciação em regime de urgência da proposição número 02020-2025. Em discussão, para discutir, líder da maioria, vereador Serginho do Posto. Senhor presidente, bom dia, mesa. Quero cumprimentar os colegas vereadores e vereadoras. Nós temos 2 projetos que foram consignados com regime de urgência, que nós temos, eu quero discutir os 2, acho que se vocês acharem assim, dessa forma, pode ser, porque é encaminhamento de regime de urgência. E depois, na discussão, na próxima semana, a gente pode detalhar melhor e ampliar a discussão. Mas nós temos o projeto em que amplia a faixa para atendimento em residências de interesses sociais para até 4 salários mínimos. Então, nós tínhamos feito uma alteração recentemente, elevando até faixa de renda até 3 salários mínimos, e essa ampliação se deu pela condição desta faixa também buscar o atendimento da subvenção. Nós tivemos a aprovação da subvenção recentemente pela utilização do fundo para que esses mutuários ou esses interessados na compra da residência possam ter o apoio do governo estadual junto com o governo municipal. Ele passa a ser dando a possibilidade desse valor de entrada para que ele possa obter o seu imóvel. Estamos falando do primeiro imóvel. E o valor que estava estabelecido na lei anterior, de 22 mil, ela seja ampliada para até 25 mil reais dessa subvenção. Ou seja, é um auxílio para as famílias que terão a possibilidade de adentrar junto a um financiamento para a compra do seu imóvel. Nós estamos falando em interesse social. Também ela dá essa oportunidade porque a ampliação das faixas, ela atende de 1 a 4 salários mínimos. Esta faixa é, de fato, para atender uma parcela das pessoas que buscam um atendimento pela residência própria, utilizando a parceria, e eles devem estar inscritos no programa da Coab. Essa inscrição, ele faz análise, ele tem que estar dentro da fila da Coab, e a parceria estabelecida com as empresas que desenvolveram também esses empreendimentos com parceria com a Coab. Então, não é para um imóvel em que ele ele não esteja dentro do empreendimento com a parceria com a Coab. Estabelecido um convênio entre os bancos Caixa e Coab, para que esse recurso chegue ao empreendedor de forma segura, uma transferência que esse recurso não fica na mão do interessado para ele fazer opção de compra, ele terá que ser adquirido por meio desse convênio estabelecido entre as instituições financeiras, empreendedores e o cidadão que está na fila da Coab. E também a segunda alteração, essa também é muito importante, é ampliando o ITBI, que é o Imposto sobre Transição, para que esta faixa que estava estabelecida anteriormente a 100 mil reais, a primeira transferência da transmissão de bens imóveis, ela seja um valor estabelecido em até 300 mil reais. Antes nós tínhamos um limite até 100 mil reais, os imóveis acabaram tendo uma valorização de mercado, a produção da unidade de construção, ela se tornou um valor maior, e entendendo essa possibilidade para o usuário que utilizar esse sistema via Coab, volto a dizer, interesse social, ele terá isenção até 300 mil reais na primeira transação. Então, a primeira transação dele, ele terá essa isenção até 300 mil reais no valor do ITBI. Então, essa
é também um importante avanço para atender a esses mutuários. Também acrescentando o inciso 4º, que a primeira transição do imóvel vinculado também aos projetos de regularização fundiária. Então, além da transição que é feita por meio dele adquirir o seu imóvel, também projetos vinculados à regularização fundiária, que passa a ter a atuação da Coab. E também acrescentou-se o parágrafo único. Essas transmissões, ela terão estes financiamentos por prazo não inferior a 10 anos, isso também é importante deixar claro, e ele tem a garantia hipotecária ou por alienação fiduciária, que são aplicadas as seguintes alíquotas. Em unidades construídas no valor que servirá de base de cálculo imposto até R$ 176 mil, unidades construídas com valor venal do imóvel servirá para base de cálculo entre R$ 176 mil e 1 centavo até R$ 205 mil, e também as unidades construídas no valor do imóvel que servirá de base de cálculo para R$ 205 mil e 1 centavo para R$ 220 mil. Esse passa a ter 1,6% de alíquota. Esta condição se adequa ao momento que nós estamos vivendo no mercado imobiliário. Esse mercado imobiliário, ele tem sido, ao longo dos anos, uma meta em produzir unidades e o interesse social ser atendido por esse serviço, e utilizando sempre o cadastro e da fila da Coab. Então, esses dois movimentos, em ampliar para 4 até 4 salários mínimos, e esse movimento também da isenção da transmissão do pagamento de TBI até R$ 300 mil, isso é mais um apoio a essas famílias que precisam optar pela compra desses imóveis. E a subvenção alterando para R$ 25 mil, que estava estabelecido na lei anterior, de R$ 22 mil. Então, são esses ajustes que nós recentemente votamos, há 2 meses atrás, a atualização da lei, e agora passa por esses ajustes, atendendo a uma condição em que, além da produção e o acesso à moradia, o município procura cumprir de forma social esse atendimento. Portanto, são essas alterações nos pedidos de regime de urgências. Peço aos vereadores, e já encaminhando, o voto favorável para que nós possamos discutir a matéria na próxima semana. São duas proposições, a 411-17 e 411-16. A parte da vereadora Laís Leão. Que eu fiz esse breve histórico. Então, eu abro a parte da vereadora. Com a palavra, vereadora. Obrigada, vereadora. Eu tenho uma dúvida pontual com relação à urgência. Eu gostaria só de saber, que tivesse esclarecido aqui para nós, qual a razão do pedido de urgência, né? Por mais que eu concorde com o mérito e com as eventuais alterações do texto, eu gostaria de só entender um pouquinho melhor por que foi solicitada a urgência e não ocorreu o trâmite normal. Vereadora, existem alguns empreendimentos que estão já prontos, e esses cadastros já foram até analisados pelas instituições e pelos empreendedores, e a Coab pretende, dentro desse prazo, atender essas famílias. Então, a urgência é mais para o atendimento social lá na ponta, que esses trâmites, que são trâmites burocráticos, uma aprovação de um financiamento exige uma análise muito criteriosa por parte da instituição financeira. Por menos que 3 meses, dificilmente esse mutuário conseguiria numa aprovação simples e normal. Como essas instituições geralmente são bancos oficiais, Banco, Caixa Econômica e Banco do Brasil, principalmente a Caixa, que tem uma parceria direta, dá essa oportunidade de buscar essa celeridade no processo. Então, anda a fila da Coab, buscando atendimento para essas famílias que já estão há muito tempo aguardando esse atendimento por parte do município, das políticas públicas habitacionais estabelecidas pela Coab. Então, é a Coab que faz isso. Então, nesse sentido, nós pedimos esse regime de urgência das alterações para que, de fato, possam fazer as
as contratualizações via sistema bancário, empreendedores, e a própria Coab também, que tem um cadastro, no ponto de vista do atendimento social, muito importante ao longo dos anos. Existe um objetivo a ser atendido, que são as metas estabelecidas e aprovadas no plano de governo, e essas ações, com certeza, contribuirão para essa agilidade ao atendimento das famílias. Então, portanto, peço a compreensão dos vereadores, vereadoras, para que nós possamos votar esses 2 regimes de urgência. Senhor presidente, eu devolvo a palavra, era isso. Obrigado. Obrigado, vereador. Continua, então, a discussão do requerimento. Encerrada a discussão, nós vamos passar ao encaminhamento. Para encaminhar, vereadora, primeira vice-líder do bloco, vereadora Jorja Prats. Obrigado, senhor presidente. Bom, gostaria de dizer que a gente aqui vota, muitas vezes, muitos projetos em regime de urgência que não tem realmente a urgência que esse projeto mostra, né? E aí fico, né, até como quem está sempre buscando essa questão da moradia, principalmente em relação a todas as questões da Coab, que a gente tem dificuldades até aqui para a gente poder ter projetos realmente viáveis para a população que de fato esperam por moradia, que esperam, né, pela oportunidade de ter uma política, né, que traga dignidade a essas famílias, vereador Serginho. Então, acho que esse é um projeto bastante importante mesmo, da gente votar com a urgência que é pedida aqui, porque é um projeto que também demonstra isso, né, um passo dado na direção certa, que seria realmente a gente conseguir fazer com que essas famílias possam ter, né, um plano do município que seja voltado à moradia e à habitação que essas famílias tanto merecem. Então, nesse caso aqui, eu realmente vou votar favorável ao regime de urgência e pedir também, né, fazer um encaminhamento do voto favorável para que a gente tenha, né, isso já feito como uma política breve para que as famílias possam ser abrigadas. Nós temos, vereador Serginho, e até falo muito brevemente, famílias que não estão no momento conseguindo acesso, né, a esses programas que a Coab tem conseguido lançar, até com apoio, né, do governo federal, porque de fato tem algumas coisas que ainda passam, né? E temos famílias que estão com casas interditadas, que estão com casas para cair no rio. Então, nós temos mesmo pressa, bastante urgência em relação a essas famílias. E é isso, né? Conseguir trazer para elas um mínimo de dignidade, mas segurança também, para que suas casas, né, na próxima chuva, não caia dentro do rio. Então, agradeço, seria isso, mas dizer então que vou votar favorável a esse regime de urgência. Obrigado, vereadora Jorja Prats. Próxima vereadora para encaminhar, a vereadora Wanda de Assis, líder da oposição. Bom dia, obrigada pela palavra. Nós, como a vereadora Jorja Prats já falou, nós já votamos contrários vários projetos de urgência por entender que as urgências impedem o bom diálogo e a discussão aprofundada, mas tudo que trata de regularização fundiária, política de habitação, é muito urgente mesmo. Esse é o projeto que nós queríamos que viesse o quanto antes, e ainda que em regime de urgência mesmo, porque a população está à espera da mudança de leis que possibilite e que garanta a regularização fundiária em Curitiba. Então, nosso bloco vota favorável à urgência e vamos, nesse curto prazo, dialogar com os movimentos populares, sociais, com as comunidades que estão aguardando a política de regularização fundiária ser efetivada em Curitiba. Então, votaremos favoráveis. Muito obrigado, vereadora Wanda de Assis. Próximo encaminhamento, vereador líder, Serginho do Posto, PSD. Os vereadores que não estavam presentes em plenário, no momento da discussão, eu peço, então, voto favorável a esses regimes de urgências. Então, proposição 411-16 e a 411-17. Era isso, senhor presidente. Devolvo a palavra. Obrigado. Obrigado. Cumprido os encaminhamentos, vamos para a votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Para a justificativa de voto, vereadora Laís Leão, do PDT. Agradeço, presidente. Brevemente, só gostaria de comentar que normalmente a gente levanta, né, a questão dos regimes de urgência aqui na casa, no sentido de eventuais maus usos. E o que eu acredito que não é esse caso.
né? Hoje nós temos um regime de urgência que realmente trata de um assunto urgente, não somente para a gestão pública, mas também para a população curitibana. A questão habitacional, ela é uma questão de urgência e, como o próprio líder do governo comentou, o vereador Serginho do Posto, já é um projeto que já está em andamento e já tem muitas famílias esperando a resolução desse processo, e não pode ser o nosso trâmite aqui que vá atrasar esses benefícios dessas famílias. Portanto, gostaria de justificar o meu voto favorável à urgência para que a gente possa discutir o quanto antes esse projeto e também possa garantir que essa política pública seja efetivada na ponta para a população curitibana que precisa de habitação. Muito obrigada.